Você já considerou o poder que as palavras têm sobre a vida dos outros e sobre a sua própria vida, sobre os seus familiares, sobre seus filhos, sobre as pessoas que estão à sua volta? É sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre o poder da palavra, sobre o poder daquilo que nós falamos. Pode gerar vida e pode gerar morte. Podemos ser um agente que gera vida ou um agente que gera morte. Podemos ser usados como instrumentos de Deus ou como um instrumento do diabo. Uma mesma pessoa, ela pode servir como abençoador ou amaldiçoador. Uma mesma pessoa pode ser influenciada por Deus para dizer palavras que vêm do trono de Deus, inspiradas pelo Espírito Santo, e a mesma pessoa pode ser usada pelo diabo para amaldiçoar, para falar palavras que vêm do reino das trevas. Um exemplo disso na Bíblia é Pedro. Pedro, ele por uma vez, ele diz algo ao Senhor Jesus, né? Quando Jesus está perguntando ali aos seus discípulos, quem dizem que eu sou, né? O que as pessoas estão dizendo que eu sou? E ali cada um dos seus discípulos vai dando uma resposta. Um dizem que o Senhor é Elias, o outro um dos profetas, né? Cada um vai falando ali, João Batista, né? Mas cada um dizia algo de si mesmo. Enquanto que Pedro, ele recebe uma palavra revelada, ele é um agente de Deus e ele fala: Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala para ele: Simão, tu não é mais só o Simão, tu és Pedro, né? E não foi você que me respondeu, não foi a carne que te deu essa resposta, mas foi o meu Pai. Mais adiante nós vemos, né, Jesus falando sobre como passaria, como seria a sua morte de cruz, e Pedro se levanta, né? Agora ele pega e fala assim: não, Jesus, você não vai passar por isso não, né? Você não precisa dessas coisas. Parece que Pedro está falando uma coisa boa ali para Jesus, mas Jesus fala: arreda-te daqui, Satanás, para trás de mim, Satanás, que só pensa em si mesmo, só pensa nas suas coisas. Nós precisamos compreender se hoje nós somos agentes de bênção ou agentes de maldição. As nossas palavras têm gerado vida ou gerado a morte. Efésios 4:29 diz: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Aqui nós vemos a importância de refletir sobre o que nós estamos dizendo, sobre as palavras que estão saindo da nossa boca. Elas vão refletir graça, elas vão edificar as outras pessoas, ou elas estão destruindo as outras pessoas? Como que nós tratamos as pessoas? Vamos imaginar aqui 3 ambientes, né? Um primeiro ambiente, você indo e conhecendo pessoas estranhas. É comum quando você vai a um restaurante, a uma igreja, de repente numa empresa, onde você vai prestar um serviço e as pessoas não te conhecem. E é natural nós sermos simpáticos com essas pessoas. É comum você cumprimentá-las, né? Perguntar, ser bem educado ali com essas pessoas. Se você viu que algo ali te desagradou, de repente você vai segurar a sua raiva, você não vai, né, reagir ali de uma forma que possa constranger aquela pessoa, né? Afinal, é a primeira vez que você está conversando com ela. Então, a forma que nós conversamos com essa pessoa aqui, essa pessoa estranha, né? Nós vamos ali sendo mais simpáticos o possível. Mas nos desafios, né, diários ali, quando alguma pessoa, ela vai, uma pessoa estranha vai e fecha nós na rua e nos tranca, e aí você pensa: nunca mais vou ver essa pessoa. Como que a gente trata? De repente a gente grita, xinga, né, buzina e fala, né? Mas o que o Senhor diz sobre isso? Deus, ele vai falar para nós tratarmos os inimigos, aqueles que nos perseguem, para nós amar eles, para nós tratar eles com amor. Nós precisamos amar e fazer o bem para aqueles que nos odeiam, para aqueles que nos perseguem. É comum nós tratarmos muitas vezes melhor
a pessoa que está lá fora, uma pessoa que é estranha, do que uma pessoa que está dentro da nossa casa, que faz parte do nosso ambiente familiar. Quem sabe o nosso cônjuge, os nossos filhos, nós explodimos mais rápido, nós falamos palavras que não agradam, nós falamos coisas sem amor, talvez verdades que precisam ser ditas, mas sem amor. Nós precisamos praticar mais o amor de Jesus, nós precisamos olhar e ver o que essas palavras que nós estamos gerando estão comunicando, qual é o sentimento que está sendo gerado ali nesses ambientes, como que eu tenho me comportado. É dentro da nossa casa que nós vamos ver o que está dentro do nosso coração, como nós nos comportamos. Sabe, é comum os nossos filhos, eles virem surpresos com algumas palavras torpes, né, que eles escutam, às vezes no colégio, ou num parquinho, em algum ambiente ali. Ele fala: papai, fulano disse isso. Como que uma criança de 6, 7, 8 anos aprende palavras que talvez no meu vocabulário eu nunca aprendi? Quem sabe essas pessoas, essas crianças, elas estão vivendo e ouvindo essas palavras dentro de casa. E o que essas palavras têm feito? Eu não sei como é o seu vocabulário aí na sua casa, mas Provérbios 18, 20 e 21 fala sobre aquilo que está na nossa boca, aquilo que nós falamos, vai gerar algo para nós comermos. Se nós falamos algo bom, nós vamos comer algo bom. Se nós amaldiçoamos, falamos algo mal, nós vamos comer. Cada um come aquilo que ele produz. Olha só o que o texto diz, Provérbios 18, no verso 20, do fruto da boca enche-se o estômago do homem, o produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Aquilo que eu falo tem gerado vida ou gerado morte? Gera vida ou gera morte? Essas são as palavras. Se dentro da nossa casa, do nosso lar, nós não tivermos ali palavras que são agradáveis ao Espírito Santo, Ele está em todo lugar, Ele ouve tudo que nós falamos. Nós precisamos criar os nossos filhos em um ambiente onde não seja natural ouvir palavras frívolas, palavras que não edificam, palavras inúteis, palavras ali que depreciam a imagem, a moral de outra pessoa, palavras que depreciam o valor, que depreciam a integridade, sabe, que mexem com a identidade de quem a pessoa é. Quando pessoas, falam essas palavras sobre a identidade, elas estão acabando com a pessoa, principalmente na fase da infância. Então nós precisamos cuidar como que nós temos falado. E com Deus, como nós usamos as palavras com Deus? De que forma nós temos nos achegado a Deus? De que forma nós temos usado as palavras com Deus? Quem sabe hoje Deus está perguntando para você se você vai fazer como Moisés. Moisés, após ele ter tentado cumprir o seu ministério, ele não conseguindo, ele vai para o deserto apacentar as ovelhas ali do seu sogro, e lá no deserto ele tem um encontro com Deus. Mas quando ele está ali falando com Deus, ele está usando desculpas. Quem sabe você pode fazer como Gideão e questionar, e falar: Deus, se o Senhor está aqui conosco, cadê os milagres que o Senhor já fez? Quem sabe você questiona e quer um monte de sinais, um monte de confirmação, assim como Gideão. Senhor, se o Senhor é comigo, então que nesse novelo de lã amanheça tudo molhado e o novelo seco. Senhor, se o Senhor é comigo, então que esse novelo esteja molhado e tudo em volta esteja seco. Esse é o Deus lá atrás que se comunicava, com anjo, com profetas, com sacerdotes. Mas hoje Deus, ele está dentro de nós,
Deus não precisa mais que você fique fazendo provinhas com Ele, falando, se acontecer isso, se acontecer aquilo, eu vou fazer. Mas o Senhor quer que a paz dele seja o juiz do nosso coração, para que nós possamos decidir, para que nós possamos ser guiados pelo Espírito de Deus, assim como está em Romanos 8,14, os filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Nós precisamos compreender como Jó, Como Jó, ele se defendia, ele tinha uma desculpa para tudo. E quem sabe hoje nós estamos semelhante a Jó, nos desculpando ou achando um argumento para nos defender e para provar para Deus que nós estamos sendo injustiçados. Mas Deus, ele só quer que nós possamos conhecê-lo, não de ouvir falar, não um Deus distante, mas um Deus que os nossos olhos possam contemplar, que a presença dele seja tão grande. Nós queremos chegar diante de Deus com palavras como Isaías: ai de mim, Senhor, que sou pecador, que estou vivendo no meio de um povo de lábios impuros, e eu que também tenho os lábios impuros. Sabe, se as suas palavras são impuras, se as suas palavras não têm edificado, se as suas palavras não têm trazido graça aos que ouvem, você pode chegar diante de Deus como Isaías: ai de mim, Senhor, e está pronto, está disponível para seguir e fazer aquilo que o Senhor quer que você faça. Nós temos um exemplo perfeito de alguém que suportou tudo por nós, que decidiu não fazer a sua vontade, mas abriu mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus. Jesus Cristo, quando ele estava no Getsêmani, ele estava ali, ele chegou a chorar, chegou a suar sangue, e o sofrimento era tão grande, porque ele já sabia tudo que ele iria passar, mas ele falou: Pai, se for possível, a minha vontade é, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, que eu não precise passar por esse sofrimento. Pai, mas só o Senhor sabe todas as coisas, então não seja feito aquilo que eu quero, mas o que tu queres, que seja feita a tua vontade. Como que nós podemos expressar essa gratidão ao Senhor? Como nós podemos expressar o nosso reconhecimento por aquilo que Jesus Cristo fez por nós? Nós só podemos confiar que a sua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. Eu quero que você possa abrir o seu coração, que você possa compartilhar para Deus o que você tem pensado, o que tem feito você sentir medo, insegurança. Compartilhe para Deus, coloque para dentro, aquilo que está dentro, coloque para fora, para que o Senhor possa ministrar o seu coração. Sabe, hoje o Senhor, ele vem propor para você escolher obedecer, para você escolher vida, para você escolher bênção. Ele fala para você que você tem a escolha. Você pode escolher vida ou morte, bênção ou maldição, obedecer ou desobedecer. A consequência é sua, mas o Senhor te aconselha a escolher vida. Eu quero que você possa praticar essa palavra. Eu desejo que você possa falar com os seus familiares e fazer um compromisso. Essas palavras que talvez não agradam o coração de Deus, você pode fazer um esforço consciente e se comprometer com os seus filhos. Filho, por favor, corrija o papai. Se o papai falar algo que não agrada o coração de Deus, fale: mamãe, olha, corrige o meu comportamento, corrige, papai, o meu comportamento, se eu falar algo. Você pode falar para o seu esposo, mulher, você pode falar para o seu esposo corrigir o seu comportamento, sabe, com muito amor. Não é para criar contenda, não é para criar conflitos, mas é para que nós possamos representar Jesus. Será que as nossas palavras representam Jesus? Será que a forma como nós nos expressamos representa Jesus? Nós precisamos escolher as palavras que vamos falar, palavras que vão gerar vida. Nós podemos trocar palavras que amaldiçoam, que denigrem a imagem de Deus e gerar vida.
Compartilhe essa mensagem se fez sentido para você. Compartilhe para pessoas que você conhece que usam essas palavras que estão denigrindo, que talvez até te ferem e você não tem coragem de falar para ela, olha, não fala isso. Quais são as palavras que você não gosta de ouvir? Quais são as palavras que você não quer mais falar, que já se tornaram um hábito? Sabe quais são as palavras que você quer evitar, que você não quer mais falar essas palavras? Fale com alguém da sua casa, dentro da sua casa, isso vai começar a mudança. Cria isso dentro da sua casa, cria essa cultura, desafie, sabe, de repente de pagar um valor por cada palavra torpe que sair da sua boca. Deus, Ele quer que você tenha uma vida abençoada e isso começa com aquilo que está no seu coração. Se as palavras que têm saído para fora da sua boca não são agradáveis aos seus ouvidos e aos ouvidos dos outros, não tem gerado vida, comece a sondar o que está no seu coração. E aquilo que está no seu coração sendo removido, aquilo que não agrada a Deus, eu tenho certeza que Ele vai encher o seu coração de boas palavras, de palavras que geram vida, que abençoam e levam mais e mais pessoas perto de Jesus. Deus abençoe sua vida, sua família, sua casa, em nome de Jesus.